professora Fernanda Moraes, é professora também, defensora pública do Estado da Bahia, atualmente designada como assessora de pesquisas estratégicas, bacharel em Direito pela UFES, a UFES é especialista em Ciências Criminais pela PUC Minas e mestrando em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA. A palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Eu me preparei muito para estar aqui e fiz um roteirinho, né, para não me perder. Foi por isso que eu vim para cá, porque eu ando cheia de papel sempre e eu não posso me perder no meio desses papéis. Mas desde ontem, assistindo a conferência de abertura e ouvindo o discurso de Vini, eu estou te vendo daqui, não se esconda, levante. Ouvindo o Vinícius, professor Vinícius falar, sem perder a formalidade, que eu fiz uma retrospectiva na minha mente sobre a minha história com o Instituto. E eu queria dividir rapidamente, meu tempo nem virou, então eu vou aproveitar isso, porque não vai ser contado. É isso. Eu queria fazer um pedido também, se você puder colocar Maria Quitéria aqui, porque aí fica feira e feira, entendeu? E aí eu não me sinto só. De feira, a gente se entende. Então, assim, minha história com o Instituto, eu digo que começa em 2015, quando eu tive, por ironias e caminhos da vida, eu tive a oportunidade de ler uma peça de Vinícius. Na época, eu era assessora de juiz, eu morava no Ceará, e já estudava para a Defensoria Pública, para concurso. E aí eu leio aquela peça, foi uma revisão criminal, e, como eu também lidava com o processo, eu vejo um contraste muito grande naquilo, entre as coisas que estavam escritas e as coisas que eu costumava ver na minha profissão. E aí eu comecei a pensar, caramba, então é possível fazer diferente. Passa o tempo, eu guardo aquilo para mim, eu chego em 2017, finalzinho do meu curso de formação, e tenho foi uma feliz coincidência da vida que, o final do meu curso, eu ainda em Salvador, fui para Margosa, depois eu assisto a um seminário do Instituto, e aí eu vejo quem finalmente é Vinícius. E olho para ele, olho para quem ladeia ele, escuto as pessoas que conversam com ele e falo, caramba, que galera massa. Então, esse pessoal, né, faz diferente, e faz alguma diferença. Acontece que eu só me associo ao Instituto no ano de 2019, que entro no Instituto movida, e aí vou pedir licença para usar essa palavra, por um sentimento, uma vontade muito genuína de me aquilombar. Eu estava numa fase profissional muito difícil. Eu achava que eu falava para as paredes, e aí eu pensei, tá bom, se eu falo para as paredes, eu não vou falar para as paredes sozinha. E aí resolvi me juntar a quem também já falava algumas coisas, para eu poder beber dessa fonte, me capacitar cada vez mais. E decidi, então, me juntar a esse pessoal. Só que não era só suficiente estar associada, né? Eu me associo, mas não era suficiente. Aí tinha uma colega que também era minha amiga, Diana, vou pedir licença para chamar de Didi. Eu viro para a Didi e falo assim, Didi, ei, Didi, me arruma um trabalho aí. Me engaja em alguma coisa aí, que eu quero fazer alguma coisa aí dentro. Porque eu queria ver as pessoas fazendo alguma coisa diferente. E aí Didi me coloca no departamento de publicação. Eu cheguei ontem e vi esses boletins e lembrei de todo o trabalho necessário, desde o finalzinho de 2019, para fazer esse boletim acontecer. Fui coordenada por Diana, fiz amigos, conheci Gabriela no departamento de publicações, conheci Amanda, conheci Breno Cavalcante, conheci Thiago Vieira, conheci Amanda Volac, John. Fui coordenada por Carol Peixoto, que também está aqui. E aí... E vejo, e aí posso dar esse testemunho, de que as coisas no Instituto, elas não são feitas, elas são tecidas. Tecidas com muito zelo, com muita vontade e com muito afeto. E aí eu já usei uma parte do meu tempo, eu vou pedir esse tempo de volta, porque eu acho que foi digno. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui. Recebo esse convite não só como um reconhecimento, que eu não acho até que seja uma coisa que tão cabida nesse momento, mas recebo com muito carinho. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade de dividir assim, algumas das minhas reflexões. Meu tempo está correndo, então eu vou tentar falar um pouco do que eu me preparei. E eu começo por 1942.
Em 1942, eu gosto de pensar assim, acharam que a humanidade, poderia ser presenteada. Não sei por quais motivos. E aí, esses deuses, essa divindade, alguma coisa, dá para a gente 4 presentes. Nascia, em 1942, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Milton Nascimento. Eu realmente acredito, está aqui para não me deixar mentir, né? Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica, eu realmente acredito que quem nasceu para ser 2 de julho, quem nasceu para ser 7 de setembro, jamais será 2 de julho. O Instituto é baiano, eu também... Obrigada. O Instituto é baiano, eu também sou baiana. Eu acredito que a Bahia é a medida de todas as coisas, e eu vou fazer que nem Mariana Madeira fez no boletim que saiu hoje, e no finalzinho, quando ela vai falar de habeas corpus, ela fala de Gil e Caetano, e eu vou ficar só com eles. Eles nasceram no contexto da Segunda Guerra Mundial, e nesse contexto é que todo mundo acredita que a internet foi se desenvolvendo, e a internet é a grande mola propulsora dessa sociedade da informação, né, que a gente vive hoje. Só que foi só em 1996 que Gil escreveu pela internet. Essa música que eu tomei emprestado alguns versos para intitular essa minha fala, porque no meio dessa música, que foi lançada, né, na década de 90, no meio da difusão tecnológica, o pessoal começou a usar Mirk, começou a usar ICQ, não sei quem aqui é da época do ICQ, eu não sou, eu sei que tem gente que é, mas eu não sou, e Gil pergunta, no meio dessa música, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Quando ele é entrevistado sobre essa música, ele diz que foi uma tentativa que ele fez de fazer um louvor à tecnologia, de batizar a tecnologia, fazer com que ela ingressasse no mundo da poesia. Mas aí a gente se pergunta, né? O que é que vai ser? O que é essa tecnologia? O que é que se enxerga quando se fala de tecnologia? Se fala do quê? Porque a gente não vai questionar Gilberto Gil. A gente não vai dizer, não, Gil, para que você quis fazer isso? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, eu não vou fazer. Mas, para Heidegger, ele não é baiano, mas, enfim, essa era a minha... É por onde eu estou me guiando, né? Ele diz que a tecnologia esse conceito se relaciona com o conceito de técnica, e a tecnologia está onde acontece a verdade. Através da tecnologia, a gente descobre o mundo, a gente desencobre o mundo. Então, a gente vê que existe uma relação muito profunda da tecnologia com a pessoa humana. E aí eu falo pessoa humana porque, honestamente, eu não consegui pensar numa expressão melhor. Eu sei que esse conceito já não é mais suficiente, porque, como vários professores disseram aqui hoje, desde ontem Tula Pires fala, o professor Sebastião falou sobre isso logo antes, né? Existem pessoas que sequer são reconhecidas como tal no mundo, mas esse foi um conceito que eu encontrei. Então, sabendo que não existe uma relação unilateral, né, a tecnologia não nos molda, a pessoa humana, nós estamos nos relacionando profundamente com a tecnologia. Essa é uma relação que talvez seja bidirecional. Se é desse jeito, a gente não pode se relacionar com a tecnologia da forma que Heidegger chamou de fatalista, ou seja, como se o avanço tecnológico fosse em linha reta, ascendente, como se a gente não pudesse fazer escolhas, como se isso fosse um processo que fosse nos arrastar, nos aprisionar, ao invés de nos libertar. O curioso é que, em 2018, Gil lançou pela Internet 2, no disco Ok, Ok, Ok. Né? 22 anos, e aí, quando eu escrevia isso, é muito curioso. A primeira música é de 96, a segunda é de 2018, e quando eu escrevi isso, eu coloquei que era 12 anos, de 96 para 2018. Aí meu ilustre revisor aqui sentado falou, então, Fernanda, você fez a conta errada. 22 anos depois, Gil lança pela Internet 2. E ele respondeu a pergunta dizendo que com 5 gigabytes, só 5, já dava para fazer uma jangada, né? Um barco que veleje. Gil disse, em entrevista coletiva, logo depois do lançamento do álbum, que ele estava preso na rede que nem peixe pescado. Ele sacou, então, que a internet tinha virado um pandemônio, que havia um narcisismo individualista e que, nesse cenário das redes, as nossas imperfeições elas se multiplicavam, porque também se multiplicavam as possibilidades de acesso, de contato, de acesso à informação e tal. Gil percebeu, portanto, que a internet e a tecnologia
nosso modo de se relacionar com a tecnologia possui um viés político. E que, se a gente não fizer determinadas escolhas, a gente pode confundir a técnica com a dominação e a racionalidade com a opressão. A gente pode pensar que a tecnologia é só um utensílio, uma coisa que seria neutra e que a gente poderia dispor ao nosso bel prazer. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Porque por detrás essa relação da tecnologia com a internet, existem diversos propósitos, que podem ser maléficos, podem ser benéficos, mas o certo é que nós precisamos estar nesse controle. A gente precisa participar ativamente da forma como essas tecnologias elas são pensadas, na arquitetura desses sistemas, para a gente entender como eles se interconectam, como eles interagem entre si, para saber como é que eles vão interagir com a gente e como é que a gente vai interagir com eles. Porque, senão, tudo isso vai ser sequestrado por interesses que são egoístas e desumanos. E esse sequestro ele já está em curso. Da maneira como essas tecnologias estão sendo postas, elas têm incorporado formas de poder e autoridades muito específicas, e elas estão sendo usadas para reproduzir desigualdades. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né? Os resultados de busca online, quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, já existem pesquisas empíricas que comprovam que a forma como esses resultados eles estão dispostos, como eles estão escalonados, eles reforçam vieses racistas e sexistas. E também já se provou que qualquer tentativa de automação de processos, e aqui eu falo de processos de todo gênero, não só do processo penal, eu vou chegar lá, essas tentativas elas são aporofóbicas, porque elas vislumbram pessoas pobres como pessoas menores. A gente precisa entender que nem todo mundo tem acesso à tecnologia. E aí, no momento que eu falo disso, o meu lado defensora pública aflora, porque a gente vê, por exemplo, nas audiências virtuais, a dificuldade que é para que as pessoas consigam acessar e entender, por exemplo, que é o sistema que a gente usa aqui na Bahia, o Life Size. Tanto é que muitos juízes têm optado por voltar a fazer audiências presenciais, porque as audiências virtuais se tornaram muito mais demoradas. Mas, já chegando no processo penal, a gente vê que essa história do uso da tecnologia ela tem ganhado contornos muito dramáticos, né? A gente está aqui, como a professora Simone falou, como a professora Flaviane também falou, num lugar, graças a Deus, ainda bem, muito plural. A gente ouve e vai ouvir pessoas oriundas das mais áreas do saber, né? Das mais variadas, e a gente sabe, é um consenso aqui entre nós, sobre quem é a clientela preferencial do processo penal. A gente está falando de uma população preta, pobre, periférica, que ou é presa ou é morta pelas mãos do Estado. Então, se eu vou falar de tecnologia e de processo penal, eu vou necessariamente fazer o seguinte questionamento. Estaria a tecnologia a serviço da ampliação e da garantia de direitos fundamentais, ou estamos buscando apenas o aperfeiçoamento e a atualização dessas técnicas de persecução penal que a gente já conhece, né? E a tendência que se confirma é a segunda. A tecnologia está sendo utilizada para legitimar ainda mais o procedimento criminal, como ele já é, transparecendo a ideia de mais eficiência, mais neutralidade e mais celeridade. Os algoritmos estão sendo utilizados para imprimir celeridade ao processo decisório, que passa a desprezar as nuances do caso concreto, em prol da necessidade de se lidar com um sistema massificado. Tornozeleiras eletrônicas são impostas às mesmas pessoas de sempre, com vistas não a tentar promover algum tipo de cautela, né? Acautelar o quê? Mas controlar a circulação social dessas pessoas e reforçar o estigma que, por si só, já existia com a existência da ação penal. Do mesmo modo, máquinas de reconhecimento facial estão sendo colocadas nas cidades, e eu queria ver Pablo, Daniel aqui. Eu tive essa semana na Defensoria Pública, a gente conversando com o Pablo, e Pablo falando, e eu me dando conta de uma realidade. Muitas cidades não têm nem saneamento básico, não tem nem asfaltamento das ruas, mas já tem câmera de reconhecimento facial. Audiências virtuais estão sendo realizadas a pretexto de encurtar distâncias e racionalizar gastos, mas seus expedientes negam garantias e direitos fundamentais. E eu tenho pesquisado isso no meu mestrado, e observei 66 audiências realizadas nas varas de tóxico da comarca de Salvador. E esse resultado eu posso falar, elas negam garantias fundamentais.
Nós retrocedemos em muito, por exemplo, no uso de algemas. Eu falo isso e fico em silêncio porque as pessoas não estão se dando conta dessa situação. Os juízes não querem mais desalgemar as pessoas que estão presas. E a gente fica do lado de cá naquela... Sim, tipo assim, a pessoa já está dentro de um presídio, que em tese é um lugar de segurança, esquecendo que nós temos um protocolo, o protocolo de Istambul, temos um protocolo do CNJ que orienta as audiências virtuais e é reconhecido como tortura a manutenção de algemas quando for desnecessário, quando não for fundamentado. Não é demais dizer que a gente tem uma súmula vinculante número 11, que ainda está vigente e que fez muito, mas que não faz mais. E muita gente olha para isso e diz: eu não consigo enxergar nenhum tipo de relevância em desalgemar alguém. Afinal de contas, isso não vai absolver a pessoa. Eu acho esse pensamento bem interessante, porque também fomos sequestrados pelo utilitarismo, não é verdade? Falo isso no meu lugar de defensora e vejo daqui de cima muitos colegas muito queridos que reforçam, né, a gente compartilham dessas preocupações comigo e muitas advogadas e muitos advogados que eu admiro. Vou me adiantando na conclusão e tenho tempo. As minhas palavras elas não constituem uma ode à manutenção do status quo, né, das práticas que já se revelaram obsoletas, eu reconheço. Tem muita coisa, sim, que a tecnologia pode ajudar muito a gente a melhorar. Mas tem outras que essa aplicação desordenada e refletida tem significado, né, mais desigualdades de todos os gêneros. Eu não sou avessa à tecnologia, às vezes eu me embolo um pouco com ela, é verdade, mas me valendo de Milton Santos, um baiano, eu quero fazer um elogio à lentidão. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que essas tecnologias elas não são neutras e elas não existem por si sós. Elas podem ser conformadas pela ação humana, mas elas também conformam. Elas precisam ser compreendidas como parte constitutiva de técnica de poder. Poder que vai se exercer também por meio dessa tecnologia. A gente não vai poder depositar nelas, e aí, as esperanças de que resolverão todas as nossas mazelas. Elas não vão fazer isso. E é esse tipo de pensamento que se convencionou chamar de solucionismo tecnológico. Pensar que todos os nossos problemas vão ser resolvidos pela tecnologia. Não, nós vamos receber novos problemas por conta disso. E para a gente se antecipar a esse processo, a gente vai precisar disputar ele. A gente pode fazer isso de várias formas, né? A primeira é essa que a gente está debatendo, a gente está fomentando o debate. A segunda, a gente precisa pressionar as pessoas que podem e devem decidir levando em consideração o que a tecnologia pode fazer ou deixar de fazer. E a terceira, aí eu falo disso também puxando para o meu peixe, lembrando meu amigo Pedro Carrielo, que está aqui, e eu não estou enxergando daqui de cima, mas eu falei ali ele. A gente vai precisar pesquisar empiricamente sobre isso, a gente vai precisar fazer isso, e a gente vai precisar contar as histórias das pessoas que estão sendo afetadas por isso. Não se esqueçam das histórias. Um número é só um número. Se a gente não conseguir dar cara e rosto a essas histórias, a gente não vai conseguir sensibilizar quem a gente precisa sensibilizar. A gente vai precisar alfabetizar de novo a nossa sociedade, a partir de uma nova linguagem que está em construção. E aí, me encaminhando mesmo para o fim, agora eu vou falar de Caetano Veloso. Porque Caetano Veloso falou sobre esse processo em 2021, no álbum Meu Coco, que ele lançou ano passado, né? Na música Anjos Tronchos. Ele alertou a gente para essa ideia de que nosso vício em telas azuis é virtuoso. Não é. E ele disse saber que a história dele é um denso algoritmo a serviço do consumo. Disse que as redes são tóxicas porque um post view pode matar e reconheceu que elas influenciaram diretamente a política através das fake news, fazendo palhaços líderes brotarem macabros, como esse imbecil aí que diz que é nosso presidente e o próprio Donald Trump. Só que na penúltima estrofe dessa música, Caetano reconhece que tem um potencial na internet e nas tecnologias. Tem um verso que ele diz o seguinte: há poemas como jamais ou como algum poeta sonhou. E lembrando Alegria, Alegria, na letra de Anjos Tronchos, ele faz, né, essa remissão à Alegria, Alegria, ele faz uma pergunta, né, se ele vai seguir esse rumo da tecnologia, desse avanço tecnológico. Aí ele mesmo responde dizendo assim: eu vou. Por que não?
lembrando alegria, alegria. Se Caetano vai, se Caetano autorizou, a gente que é baiano e não é besta, a gente vai também. A questão é, como é que a gente vai? O que é que a gente vai fazer? Eu sei que o Instituto vai me dar régua e compasso para a gente fazer as coisas diferentes. Então, queria deixar o meu agradecimento e, como o Gil, aquele abraço. Muito obrigada.